turma do segundo ano, professora Lani falando. Espero que estejam todos bem. O nosso tema de hoje, da nossa aula de filosofia, é razão instrumental. Agora reflita. Como você, vivendo numa sociedade de informação, na qual, em todos os momentos da nossa existência, somos bombardeados por notícias, fatos e acontecimentos, os mais diversos possíveis. Você se preocupa com a veracidade das informações que chegam a você, ou avaliar isso é impossível? A nossa sociedade tem sido uma ferramenta para a construção de indivíduos melhores ou tem sido utilizada como uma ferramenta de controle social? O texto de Max Horkheimer, com um forte tom de denúncia, dá-nos um resumo daquilo que os principais filósofos da escola de Frankfurt, Adorno e Marcus Horkheimer, pensavam em relação ao tipo de racionalidade que estava desenvolvendo na primeira metade do século XX. Para os filósofos da escola de Frankfurt, a razão humana deixou de ser objetiva, isto é, doadora de sentido à realidade, pesquisadora com a relação à verdade e a critério de avaliação das ações, para ser subjetiva, ou seja, uma forma de pensar extremamente limitada que se preocupa exclusivamente em controlar e explorar a natureza. Esse tipo de leitura da realidade teria transformado o ser humano de agente e construtor de sua história num simples elemento passivo instrumental para a exploração da natureza. Essa é a grande preocupação de Horkheimer, pois, segundo ele, numa época de tanto desenvolvimento e informação, os indivíduos não têm se tornado mais felizes ou humanizados. Inversamente, o atual modelo de sociedade tem transformado indivíduos em meras ferramentas de exploração da natureza, de enriquecimento alheio, e desse modo a sociedade tem deixado de ser um grupo de indivíduos reflexíveis para se tornar uma massa de meros reprodutores de ações. Segundo Horkheimer, o problema dessa racionalidade não é parcial, e sim estrutural, isto é, o modo de pensar como um todo na sociedade atual está afadado ao fracasso. Não há sequer uma parte dela que seja benéfica, pois essencialmente essa razão é má, dominadora e mesquinha. Em virtude dessa situação decadente da razão contemporânea, há uma urgente necessidade de mudança, de transformação. É necessário dar aos indivíduos tudo aquilo que lhes foi retirado e que eles mais precisam, sua capacidade de pensar autonomamente, sua liberdade. Para denunciar esse modo desumano de manipular a racionalidade, os pensadores frankfurtianos da primeira metade do século XX criaram a expressão razão instrumental, que resume todos os aspectos contraditórios que teriam reduzido a principal característica da essência humana a um mero meio para atingir fins econômicos. Uma das estratégias mais utilizadas para a instrumentalização da razão seria o desenvolvimento da chamada indústria cultural. Os filósofos da escola de Frankfurt definiram como indústria cultural o modo apelativo e manipulador de lidar com os meios de comunicação de massa, como a televisão, o rádio, música, mídia de um modo geral. Por meio da indústria cultural, os indivíduos que mantêm o poder e o controle sobre a sociedade. Diante da situação perigosa na qual caminha a humanidade em virtude da razão instrumental e de sua indústria cultural, cabe à filosofia a tarefa de denunciar tal sistema alienante, assim como os indivíduos que o promovem.
Obviamente que os indivíduos que estão no poder e desejam a perpetuação de uma sociedade acrítica e irreflexível esforçam-se também para divulgar uma imagem de que a reflexão e o pensamento filosófico são inúteis. A filosofia torna-se assim um reduto de resistência e atividade contrária à manipulação e exploração da humanidade. A pergunta final que podemos fazer é: a sociedade atual, através do meio de comunicação, tenta nos passar a ideia de um desenvolvimento mundial, de uma sociedade mais justa. O que vemos fora da televisão, no dia a dia, em nossas ruas e avenidas, qual o papel que nos cabe? Continuar apáticos e acreditando fielmente em tudo que os meios de comunicação nos dizem e exige que reproduzamos, ou devemos protestar efetivamente e intelectualmente contra essa forma de desumanizar nossa sociedade? Razão e sociedade. Resolver a atividade proposta no final da videoaula. Primeiro, a razão instrumental expressa uma ideologia cientificista em que ela acredita. Segunda, na medida em que a razão se torna instrumental, o que acontece com a ciência? Terceira, em que a ideologia do progresso do modo de produção capitalista fundamenta-se. Quarta, descreva a indústria cultural. Quinta, a partir da segunda revolução industrial do século XX, o que aconteceu com as artes?